Olá, eu sou Isabel, professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Região de Birigui. Sejam bem-vindos ao ETPC formativo referente à semana de 12 a 14 de maio. O tema dessa TPC é Avaliação na Educação à Distância. O público-alvo são os professores das escolas jurisdicionadas da Diretoria de Ensino Região de Birigui. Este material foi elaborado pela equipe da Diretoria de Ensino. Esse percurso formativo ele propõe uma reflexão sobre a importância da avaliação formativa durante o desenvolvimento das aulas não presenciais. E para a elaboração da presente pauta formativa, o documento orientador disponibilizado pela Secretaria Estadual de Educação, ele foi usado como referencial norteador das ações. As atividades propostas no percurso formativo, elas deverão ser desenvolvidas e preenchidas no documento do Word, intitulado como Pauta Formativa de 12 a 14 de maio, e o documento deverá ser enviado com o nome completo do professor ao e-mail do professor coordenador, em que o professor realiza a TPC. Os objetivos dessa formação são promover a formação continuada dos professores da rede estadual de ensino das escolas jurisdicionadas da Diretoria de Ensino de Birigui, refletir sobre as concepções que orientam a prática educativa e refletir sobre estratégias avaliativas na educação à distância. O período do ATPC acontecerá no dia 12 de maio para os professores da área de Ciências Humanas, no dia 13, professores da área de Linguagens e no dia 14, para os professores das áreas de Matemática e Ciências da Natureza. Lembrando que o tempo previsto para o desenvolvimento dessa pauta serão de 2 ATPCs, ou seja, 1h30. O nosso percurso formativo, ele inicia com uma contextualização e ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, o tema desenvolvido é a avaliação da aprendizagem, e para isso nós teremos uma sensibilização, o levantamento dos conhecimentos prévios, a atividade 1 na problematização e a sistematização. Na segunda parte, nós teremos o tema Avaliação à Distância, e acontecerá da mesma forma, uma sensibilização, o levantamento dos conhecimentos prévios, a atividade 2 na problematização, a sistematização, depois o fechamento do nosso encontro e a avaliação do nosso encontro. Então, para iniciarmos, a primeira parte, avaliação da aprendizagem. Para contextualizarmos, nós trouxemos alguns excertos do documento orientador enviado pela SEDUC. Destacamos o parágrafo que diz: é importante que o docente utilize várias formas de avaliação para o atendimento das necessidades de aprendizagem dos estudantes e considere a realidade em que a escola se insere. E para a sensibilização, nós trouxemos uma tirinha da Mafalda, em que ela diz: e aí, Manolito, tirou notas mais altas que o mês passado? Parece que a professora tem uma simpatia comercial por mim. Simpatia comercial? O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais ela me conhece, mais desconto ela me faz. Então, quando o Manolito diz, quanto mais ela me conhece, mais desconto ela me faz, o que ele está apontando? E que tipo de avaliação provavelmente a tirinha está abordando? Então, para responder essa atividade, vocês terão 5 minutos para fazer os registros no documento do Word. Dando continuidade, agora no levantamento dos conhecimentos prévios, nós temos os seguintes questionamentos. Como vocês, professores, avaliam a aprendizagem dos alunos? Qual o principal fator que dificulta uma boa prática de avaliação da aprendizagem? Então, para responder esses questionamentos, vocês deverão fazer os registros no documento do Word. E para isso, vocês terão 5 minutos. Dando continuidade, na problematização, nós temos a atividade 1, que é a sessão de estudos. Então, primeiro nós teremos a leitura dos excertos do texto. A avaliação deve orientar a aprendizagem da revista Nossa Escola, que está disponível nesse link.
e em seguida os encaminhamentos do texto. Então, para iniciarmos a atividade, na seção de estudos, então, o texto, a avaliação deve orientar a aprendizagem. Então, para isso, vocês lerão este texto na íntegra, pensando em como em avaliar hoje é recorrer a diversos instrumentos para fazer a garotada compreender os conteúdos previstos. Então, vocês têm esse texto, os excertos deste texto no documento do Word. Então, agora vocês deverão ler e responder aos questionamentos referentes a ele. Dando continuidade, vocês realizarão a atividade 1, sessão de estudos, com a leitura dos excertos do texto. A avaliação deve orientar a aprendizagem da revista Nova Escola, que está disponível neste link. E em seguida farão os encaminhamentos do texto. E para fazer a leitura dos excertos do texto, a avaliação deve orientar a aprendizagem, vocês terão um tempo de 10 minutos. Neste texto, o título diz: a avaliação deve orientar a aprendizagem. Então ele fala: esqueça a história de usar provas e trabalhos só para classificar a turma. Avaliar hoje é recorrer a diversos instrumentos para fazer a garotada compreender os conteúdos previstos. Então nós vamos destacar alguns trechos que vocês leram dos excertos. Então, neste texto, ele traz que o instrumento para classificar e rotular era a forma como a avaliação era usada antigamente. Então, o importante hoje é encontrar caminhos para medir a qualidade do aprendizado da garotada e oferecer alternativas para uma evolução mais segura. E todos podem ser usados em sala de aula, todos os instrumentos avaliativos, conforme a intenção do trabalho. Então, a avaliação ela deve ser encarada como uma reorientação para uma aprendizagem melhor e para a melhoria do sistema de ensino. Daí a importância de pensar e planejar muito antes de propor um debate ou um trabalho em grupo. Os dois protagonistas são sempre o professor e o aluno, então é muito importante lembrar disso. E é fundamental que o professor discuta com os alunos os critérios de avaliação. E de acordo com Cipriano Lucchesi, a boa avaliação ela envolve 3 passos. Então, primeiro, saber o nível atual do desempenho do aluno. Segundo, comparar essa informação com aquilo que é necessário ensinar. E terceiro, tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados. E a avaliação ela interessa a 4 públicos: ao aluno, aos pais, ao professor e à equipe docente. Após a leitura dos excertos deste texto, vocês agora deverão preencher o quadro 1 com uma síntese dos excertos do texto da revista Nova Escola. Então, vocês vão preencher, na realidade, a segunda coluna deste quadro, dando continuidade ao que está escrito na primeira coluna. E para isso, vocês terão um tempo de 10 minutos. Então, para sistematizarmos o que foi abordado até agora, nós podemos dizer que este texto da revista Nova Escola, ele traz que a avaliação ela vai servir para uma reorientação, para uma aprendizagem melhor e também para a melhoria do sistema de ensino. E é fundamental, ao planejar as aulas no dia a dia, o professor também pensar e planejar antes de propor o instrumento avaliativo. Então, pensar em qual instrumento avaliativo ele irá utilizar para avaliar aquela habilidade desenvolvida. Também é fundamental o professor saber qual o nível atual do desempenho do aluno e também tomar as decisões que possibilitem atingir os resultados esperados, lembrando sempre que só se deve avaliar aquilo que foi ensinado. E a avaliação também, esse processo ele envolve 4 públicos, né? São os alunos, os pais, os professores e a equipe docente. E de acordo com o vídeo, o que é a avaliação de Ocimara Lavarzi, que está disponível nesse link, para quem quiser assistir depois, a avaliação ela é o julgamento que se faz sobre o objeto de avaliação. E nós temos 3 tipos de avaliação, né, que são as mais utilizadas, que é a diagnóstica, que é aquela que ocorre
antes do processo, a avaliação formativa, que é aquela que ocorre durante o processo pedagógico, e a somativa, que ocorre ao final do processo pedagógico. Então, esses 3 tipos de avaliação, elas acontecem, né, ao longo do percurso do ano letivo. Sendo que, na realidade, a formativa é aquela que acontece durante um período maior, porque é aquela que acontece durante todo o processo. E a avaliação ela pode ser tanto interna, que são aqueles instrumentos avaliativos que são realizados pelo professor durante o bimestre, né, e todo o ano letivo, e a externa, como o SAESP, por exemplo, que são aquelas que vêm, né, dos órgãos centrais. E o currículo paulista, ele traz que a avaliação é um recurso pedagógico e ela permite aos gestores e aos professores e outros profissionais da educação acompanhar a progressão da aprendizagem. E o que fazer então com os resultados? Para que eles servem, né? Então, para os estudantes, eles apontam o avanço na aprendizagem e os professores também eles apontam esse avanço na aprendizagem, porque dessa forma o professor consegue saber se o aluno conseguiu avançar ou não. Agora, dando continuidade à nossa formação, nós teremos a segunda parte, que é a avaliação à distância, que ela reflete o momento que estamos vivenciando agora na educação. Para iniciarmos, nós temos uma tirinha que para os professores, né, vocês professores refletirem. Então, nessa tirinha ela traz: meu amigo Tino viajou para Portugal, e agora? Quem vai brigar comigo para acompanhar as atividades no Moodle? Ei, seu cabra, cadê você no fórum da EAD? Então, a tirinha ela faz uma comparação com o desenvolvimento de atividades e o processo avaliativo na educação à distância. Quais dificuldades são encontradas para o desenvolvimento dos processos avaliativos à distância? Então, nesse momento, é fundamental, professores, que vocês façam um registro dessas dificuldades que vocês estão encontrando, né, nesse momento de avaliar os alunos à distância, de realizar todas essas atividades à distância, porque isso é muito importante para a realização de outros ATPCs formativos. E para isso vocês terão um tempo de 5 minutos. Em seguida, nós temos o levantamento dos conhecimentos prévios. Então, a avaliação da educação em programas à distância é especialmente desafiadora, visto que os professores não têm os indicadores verbais e visuais que tanto auxiliam nessa atividade. Para tanto, essa avaliação deve comportar um processo contínuo para verificar constantemente o progresso dos estudantes e estimulá-los a serem ativos na construção do conhecimento. Desse modo, devem ser articulados mecanismos que promovam o permanente acompanhamento dos estudantes no intuito de identificar eventuais dificuldades da aprendizagem e saná-las ainda durante o processo de ensino-aprendizagem. Então, com base na análise deste fragmento, responda ao questionamento: quais instrumentos serão utilizados para avaliar os alunos à distância? Há pontos positivos em realizar a avaliação da aprendizagem à distância? Comente. Há pontos negativos em realizar a avaliação da aprendizagem à distância? Comente. Então, professores, vocês deverão fazer os registros também no documento do Word. O tempo destinado a essa atividade são 10 minutos. Dando sequência, nós temos a problematização. Ela inicia com um fragmento, né, do texto do Libânio. A avaliação é uma tarefa didática essencial para o trabalho docente. Por apresentar uma grande complexidade de fatores, ela não pode ser resumida à simples realização de provas de atribuição de notas. A mensuração apenas fornece dados quantitativos que devem ser apreciados qualitativamente. Então, com base nessa reflexão, devemos pensar nos seguintes questionamentos. De maneira geral, a avaliação da aprendizagem à distância deve ocorrer de modo diferente do que acontece nas aulas presenciais? Em que medidas podemos contribuir para que a avaliação da educação à distância esteja em consonância com o perfil
e necessidade de aprendizagem dos estudantes? E quais são as vantagens e limitações impostas por esse modelo avaliativo? Para subsidiá-los nessas reflexões, nós sugerimos a leitura do texto indicado na seção de estudos, conforme segue. Então, o texto é intitulado Avaliação da Educação à Distância e vocês terão um tempo de 20 minutos para fazer essa leitura. Este texto, ele traz como 3 funções didáticas pedagógicas, né? A função diagnóstica, a função formativa e a função somatória. Ele também diz que na educação à distância, o modelo de avaliação da aprendizagem deve ajudar o estudante a desenvolver graus mais complexos de competências cognitivas, habilidades e atitudes, possibilitando-lhe alcançar os objetivos propostos. Em um dos fragmentos do texto também diz que uma maneira bastante interessante de realizar a avaliação à distância é a produção, né, escrita. E que dentro dessa proposta, as habilidades ligadas à pesquisa, síntese e redação, elas também podem ser trabalhadas. Os testes de perguntas e respostas, como QIS, eles são muito interessantes, pois eles estimulam diferentes estilos de aprendizagem. E, de modo geral, tanto na educação presencial quanto na educação à distância, o grande objetivo no processo avaliativo é desenvolver nos alunos a cooperação, a autonomia, a colaboração, o posicionamento crítico e a capacidade de transformar a realidade social por meio de práticas que ajudem a sociedade a viver com mais dignidade e respeito. E a avaliação da aprendizagem na sala de aula online, ela requer rupturas com o modelo tradicional de avaliação historicamente cristalizado na sala de aula presencial. Então, não adianta, com esse novo modelo de educação à distância, para esse período agora da pandemia, nós temos mesmo que mudar o modelo, não tem como nós utilizarmos o modelo tradicional de avaliação, né? Sendo que nós não temos o aluno ali presencialmente na sala de aula. De acordo com o texto e em suas reflexões sobre o tema, discorra brevemente sobre os questionamentos. De maneira geral, a avaliação da aprendizagem à distância deve ocorrer de modo diferente do que acontece nas aulas presenciais? Em que medidas podemos contribuir para a avaliação da educação à distância esteja em consonância com o perfil e necessidades de aprendizagem dos estudantes? E quais são as vantagens e limitações impostas por esse modelo avaliativo? Para responder esses 2 questionamentos, vocês têm 5 minutos para fazer os registros no documento do Word. Então, para sistematizarmos, nós podemos dizer que na avaliação no ensino à distância, como vimos, ela tem pontos muito fortes, baseados na autonomia, na autodidaxia, na pesquisa e autoria, competências importantes na formação de um indivíduo crítico e consciente. Porém, como o contato pessoal com os alunos é muito menor ou nulo, é muito difícil, por exemplo, o professor identificar individualmente os seus alunos ou observar mudanças comportamentais, critérios importantes para uma avaliação qualitativa. Um outro ponto forte da EAD é a relação professor-aluno, dela ser claramente menos hierarquizada devido ao fato dessa interação ser vista via mensagens eletrônicas, fórum ou chat, onde os símbolos socioculturais objetivos não são tão claros para demarcar a diferença entre professor e alunos como existe em uma sala de aula tradicional. Isso inibe o constrangimento do aluno em expressar opiniões mediante do professor. Além disso, alguns instrumentos empregados, como webcast, quiz, fóruns de discussão e chat, contribuem para que a avaliação nessa modalidade ocorra de modo diferenciado e são importantes para a análise da aprendizagem significativa. Então, na sistematização, nós podemos dizer que a avaliação no ensino à distância, ela tem vários pontos que dificultam o trabalho do professor. Nós sabemos disso, né? Devido à distância, a não ter o contato pessoal, também o professor não conseguir acompanhar aquele passo a passo da evolução do aluno ali, né? Pessoalmente, mas ao mesmo tempo ela promove
uma mudança de atitudes, mudança didática, em que os alunos eles podem pesquisar, eles podem desenvolver autonomia por meio de várias formas, né, de tentar resolver esses instrumentos avaliativos. E o professor pode acompanhar isso através das entregas dos alunos, dos fóruns, das mensagens de WhatsApp. Então, tem diversos meios que nós vamos nos adaptando, então, para acompanhar o processo, né, de aprendizagem do aluno. E fechando o nosso encontro, né, nós podemos dizer, né, concluir que nós tivemos 2 percursos formativos, né, os 2 ATPCs de hoje. O primeiro, em que nós discutimos sobre a avaliação da aprendizagem de uma forma geral, trazendo os 3 tipos de avaliação que são mais comuns, né, a serem utilizados, e também nós discutimos, né, sobre a avaliação no contexto das tecnologias, né, a avaliação EAD, que diante a pandemia foi a forma que nós encontramos, né, de manter o contato com esses alunos, de continuar a aprendizagem dos alunos nesse tempo que é novo para todo mundo, né? Na verdade, para todos os países, está acontecendo em todos os países. Então, por meio do estudo dos percursos formativos propostos, possibilitou-se refletir sobre as concepções que orientam a prática avaliativa dos docentes, bem como sobre as estratégias avaliativas na educação à distância. E agora, né, para nós finalizarmos o nosso encontro, vocês têm no documento do Word a avaliação com 3 questionamentos. Vocês têm 5 minutos para responder esses questionamentos e é muito importante que vocês registrem no último questionamento algumas sugestões de propostas, né, de temas formativos para os próximos ATPCs. E respondam também, né, esses questionamentos referentes ao encontro de hoje. Os documentos na íntegra, eles estão disponíveis nesses sites e para quem tiver interesse, né, pode acessá-los e ler. E finalizando, nós temos a frase de Lídia Vasconcelos que ela diz: se o aluno conseguir enxergar possibilidades onde o mundo inteiro disse que não existiam, o professor cumpriu finalmente a sua missão. Então, nós agradecemos a dedicação, né, esse momento que vocês disponibilizaram para ouvir, né, para realizar as atividades que nós estamos propondo e desejamos uma ótima semana, excelentes aulas e nós estamos à disposição na diretoria de ensino para qualquer dúvida. Muito obrigada.